Olá, queridos estudantes, estamos aqui para mais uma excelente, maravilhosa, espetacular aula do nosso Clube dos Estudos das Representações Culturais. E esta é a aula Cinema no Brasil, parte 2. Sou o professor Mauro Marcel, aprofundamento, hashtag se liga na mídia, unidade curricular, muito além das palavras, componente curricular, Clube de Estudos das Representações Culturais, junto com Crítica e Literatura em Ação, como Mauro Farias, Luta com Prática Corporal, a professora Mara Valéria, a Estética do Corpo, o professor Juscelio e eu. Este estruturante desta aula, investigação científica e processos criativos. Vamos falar muito sobre cinema, continuar falando sobre cinema nacional, processos criativos, porque temos que fazer uma amostra de cinema. O objetivo da aula, apresentar o cinema brasileiro, continuar apresentando o cinema brasileiro e sua importância como representatividade das identidades nacionais. Como disse, eu sou o professor Mauro Marcel e vou continuar nessa aula e não vou sozinho. Estou acompanhado dela, da queridíssima Elisângela, que está conosco fazendo a interpretação em Libras. É um prazer ter você na aula, como sempre. Vamos lá? Então, gente, para você que vem acompanhando, vamos lá onde nós estamos. Viu que eu já entrei bem direto nessa aula, porque foi o que eu falei na última. Deixa eu me retomar rapidamente, sumarizar bem rapidinho. Olha só, tivemos a aula 1, onde falamos que os sistemas nacionais são feitos no mundo inteiro e temos que pensar se o filme é feito no local ou sobre o local, tá bom? Demos o exemplo da África, mas um exemplo muito bem legal. Por quê? Vem cá. Cinema feito na África é uma coisa, feito sobre a África é outra coisa, e falamos muito bem. Chamei o professor Mauro Farias aqui para a gente debater sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala do filme Pantera Negra, por exemplo, Hotel Ruanda, a gente está falando de filmes feitos sobre a África, mas não na África. Agora, o Atlantique, por exemplo. O Atlantique é um filme sensacional, é um filme africano feito na África, certo? E por que isso é importante? O local de fala é importante, falamos isso na última aula e falamos isso na aula que viemos aqui com o professor Mauro Farias. E se você quiser dar uma olhada nessa aula, ó, aqui na tela tem o GC, esse aqui, é desse lado aqui, ó, GC, aqui, ó, isso, aqui, ó, todo dia. Isso que está escrito aqui embaixo, olha, é o canal antirracista, o CMSP antirracista. Como é que funciona? No YouTube, nós temos lá o canal do Centro de Mídias. E no Centro de Mídias há várias abas direitinho. Tem um canal no Centro de Mídias da Educação Antirracista. Procura no YouTube, tá aqui embaixo, olha só, tá esse link aqui, tá bom? Anota aí, dá o print. Lá vai ter essa aula África no Cinema. África no Cinema. Essa e outras aulas minhas e outras aulas de todos os professores do Centro de Mídias, em que eles tocam, de alguma forma, na pauta antirracista. Importantíssimo, importante, relevante, sim. E, claro, África no cinema, e não só isso, tá bom? Na aula anterior, falamos sobre cinema no Brasil, parte 1. Parte 1, e agora a parte 2. Olha, se você, por algum motivo, não pegou a parte 1, eu recomendo enormemente que você pause agora essa aula e vá até lá para se adequar, se organizar do que eu estou falando. Mas dá para você acompanhar tudo que eu vou falar aqui direitinho, sem nenhum problema, tá bom? Que eu não vou ficar retomando. Mas no material que você tem de apoio, nós fizemos o quê? Vai ser o mesmo PowerPoint, o mesmo slide. Olha só, história do cinema. Eu falei sobre como o cinema chegou no Brasil. Depois eu falei sobre o Jean-Claude Bernadette, falando que o cinema brasileiro e o cinema americano, a relação, ou seja, o cinema americano no Brasil, ele não é estrangeiro, ele é quase que o cinema. A invasão do discurso norte-americano no cinema no Brasil é relevante e a gente tem que questionar isso quando a gente fala de cinema feito no Brasil. Aí eu falei sobre como foi o primeiro espetáculo cinematográfico, a primeira projeção aqui no Brasil, foi em 1896. Falei sobre a estruturação do mercado, tá? E agora falarei sobre os primeiros filmes posados ou cantados, tá certo? Vamos começar daqui. Me acompanha na leitura. Os primeiros filmes posados, isto é, de ficção, filmes... quando eu falar filme posado, eu quero dizer filme de ficção, tá bom? É um termo que você tem que guardar, mas não fica preocupado não, mas posado, ficção. Feitos no Brasil, eles eram em geral realizados por pequenos proprietários de salas de cinema do Rio e de São Paulo, sendo frequentemente reconstituições de crimes já explorados pela imprensa, tais como o média-metragem, Os Estranguladores, olha o nome do filme, Os Estranguladores, de Francisco Martsulo, de 1906, filme nacional de 1906. O primeiro sucesso, com mais de 800 exibições no Rio. 800 exibições no Rio. O Crime da Mala, outro filme nacional.
O Crime da Mala, de Francisco Serrador, de 1908, e Noivado de Sangue, né, de Antônio Leal, 1909. Mas há também comédias, como o curta Nil Anastácio, Chegou de Viagem, e de Marco Ferrez. Em 1909 surgem os filmes cantados. O que são os filmes cantados? Atores dublando ao vivo por trás da tela. E aí, fiz a bagunça toda aqui e tal, relaxa, vem comigo, olha só. Uma vez uma professora no curso de cinema falou para mim o seguinte, gente, para mim não, falou para a turma, né? Eu passo para vocês. Gente, vocês perceberam que todo filme ele daria uma grande notícia naqueles jornais espetaculosos chamados de imprensa marrom? Pega o Titanic, por exemplo. Titanic, nossa, naufrágio, mata casal, tal. Você mata casal? Não, mata um, né? A mulher deixa noivo, namorado, falecer, tal. Ou algo do tipo. Pensa, por exemplo, no Avatar. Guerra entre terráqueos e moradores, habitantes de outro planeta. Todo o filme, em geral, dá uma notícia assim espetaculosa, né? O filme nacional brasileiro, o cinema nacional daqui, do Brasil, começou assim. Olha que interessante. Os donos das salas de cinema, eles gravavam os filmes e eles projetavam no próprio cinema. Era tudo uma indústria que se autoalimentando. E é interessante notar que, para ficar mais fácil o acesso à história, vamos pegar uma história que eles já conhecem. Imagina aquele crime que você assistiu muito, leu, está todo mundo comentando no jornal. Aquele crime espetaculoso que todo mundo está falando. Olha, vamos gravar. É mudo, então vai ter aquela pessoa fazendo assim, assassinato, o coração, tal, o homem agredindo a mulher, não vai agredir, né? Tipo, vai bater, aí daquele corte, aparece aquela imagem, né, de legenda, eu vou matar você, não faça isso. Ou seja, o cinema nasceu assim. E olha que interessante, 800 exibições, um sucesso de bilheteria. Um sucesso de bilheteria. E aí, depois disso, surgiram os filmes cantados, que é o quê? Você passa o filme, projeta o filme, o projetor passa o filme e atrás as pessoas falavam, era preciso silêncio, as pessoas falavam. É como uma dublagem ao vivo do filme que está mudo. E é um filme cantado. Isso é a primeira tentativa de fazer som. É a história do cinema nacional. Mas, em 1911 para 26, não vou ler para vocês, mas assim, começou a primeira tentativa de cinema mais ficção, né? E aí começaram a fazer as adaptações literárias. Filmes como Guarani, né? Inocência, Iracema, Viuvinha, Ubirajara, ou seja, clássicos do cinema nacional, transformados em clássicos da literatura. Estou atropelando tudo aqui. Clássicos da literatura transformados em cinema. O filme A Inocência foi um dos primeiros, vamos falar assim, uma das pequenas primeiras obras-primas do cinema. Inocência, tá bom? De 1915. Então esse filme aqui é importantíssimo, Inocência, de 1915. Se você conseguir achar, né, disponibilizado em algum lugar, tá? Ou então visite a Cinemateca Brasileira. Aqui vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Visitamos a Cinemateca, vai ter vídeo aqui sobre isso. Relaxa. Vamos lá então. Cavação é o outro momento, entre 1916 e 35. A partir de 1916, os naturais se organizam em cinejornais produzidos e exibidos semanalmente, mantendo o pessoal de cinema em atividade com filmagens de futebol, carnaval, festas, estradas, inaugurações, fábricas, políticos, empresários. Muitas pautas eram claramente encomendadas. Foi o que eu falei para vocês na aula anterior. O cinema é caro, né? Então era preciso que se fizesse o financiamento. Aí surgiram os cinejornais, né? O que é o cinejornal? É uma gravação de um filme, de uma imagem, mostrando, sei lá, a inauguração de uma praça, aí o político pagava para o cara filmar, a inauguração de uma delegacia de polícia, de um hospital, de uma escolinha lá no fim onde a estrada, coloca lá, e aí manda filmar, e aí passava lá no cinema, e tem gente que ia ver tem gente que pagava para ver só isso, porque era novidade ainda, lembra? Você vê as coisas acontecendo. Ou passavam antes do filme principal, tá bom? Entre 1915 e 1930, houve um movimento chamado invasão. Aí eu vou ler para vocês, me acompanhem.
Empresários norte-americanos visitaram o Rio de Janeiro para sondar o mercado cinematográfico brasileiro e logo abriram o Cinema Avenida para exibir exclusivamente filmes da Vitagraph. Com a Primeira Guerra Mundial, a produção europeia se enfraquece e os Estados Unidos passam a dominar o mercado mundial. Francisco Serrador cria a primeira grande rede de exibição nacional, salas em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Juiz de Fora, desistindo de produzir e se tornando distribuidor de filmes estrangeiros. Olha só, desistindo de produzir. Então, no Brasil começa, a partir de entre 15 e 30, a separação entre quem exibe o filme e quem produz. Para a gente que eu só assisto filme, parece nada, mas é muita coisa. Por quê? Se você pensar que eu sou produtor de filme e a pessoa X, ela exibe, eu tenho que ter uma relação com ela de, né, olha, eu produzo aqui, eu vou produzir quantos filmes por ano e tal. Agora, se eu sou uma pessoa que produz e tem a sala de cinema, eu tenho que ter uma outra relação com o mercado. Parece pouca coisa, mas é muito importante isso, porque eu posso me focar melhor em qualificar meu trabalho. Se eu sou apenas o dono de uma sala de cinema, eu posso, por exemplo, investir em pipoca, posso investir, sei lá, em refrigerante, posso investir, não sei, em salas mais confortáveis. Se eu sou o produtor do filme, eu posso investir em outras coisas, posso pagar mais para um ator, investir em tecnologia para criar o cinema falado, para trazer uma câmera com uma definição melhor. Tudo isso é importantíssimo, tá bom? E eu tenho que falar também uma outra coisa. O cinema, a princípio, surgiu como arte, como qualidade, como técnica. O cinema bom, no início, era o cinema europeu. Mas, o cinema europeu hoje é aquela coisa, nossa, cinema europeu, sofisticado, francês, alemão, tal. Mas antes da Primeira Guerra Mundial, quando se pensava em cinema lá na Europa. França, Alemanha, Inglaterra. Tá? Tanto que tem até um movimento chamado expressionismo alemão, porque o cinema era lá. Depois, nesse entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e principalmente, fundamentalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa tinha que se reerguer, e foi o que eu falei na aula anterior. Olha, política é a administração da escassez. Você tem dinheiro para fazer reconstrução, para poder fazer casa popular, para poder investir, emprestar para as pessoas produzirem comida e dinheiro para fazer filme. Bom, né, vamos fazer comida. E os americanos ficaram com as mãos soltas, né, emprestando dinheiro para a Europa, tá, aquela coisa toda que vocês sabem. Estudem história, porque eu não estou aqui para isso. Também estou, mas não nesse momento. E faz o seguinte... Estuda, vai lá ver, e aí os americanos ficaram com a mão livre para poder fazer cinema. E aí o cinema americano dominou o mundo. Bom, e temos isso até hoje, né? A gente tem hoje, o cinema europeu hoje é maravilhoso, espetacular, mas nem de longe é a indústria que é o cinema norte-americano, certo? Aí, entre 1914 e 29, alguns ciclos regionais, né? Fora do Eixo Rio-São Paulo, né? O cinema brasileiro produziu uma série de ciclos de pequena duração, né? E geralmente com isso, entusiasmo inicial, algumas realizações precárias, um filme e outro bom, algum sucesso local, dificuldades no mercado, dominado pelo produto estrangeiro, de novo isso, e final prematuro. Ou seja, o filme brasileiro, o cinema brasileiro sempre vinha assim, vamos fazer filme, vamos construir uma indústria, uma empresa, tal, a gente faz um filme, aí faz outro, faz o terceiro, começa a fracassar porque não tem sala, tem um filme americano, tal, e desiste. Certo? E vai sendo assim. Até que vem o surgimento do som, entre 29 e 35. O primeiro filme sonoro brasileiro é a comédia Acabaram-se os Otários. Tá? Você acha disponibilizado nas plataformas do YouTube, tem ele lá, de 29, de Luiz Barros. Coisas Nossas, de 31, tá certo? E é isso. No começo dos anos 30, o cinema brasileiro passa por uma fase rápida e otimista, já que os talkies, outra palavrinha para vocês, os talkies, que são os filmes falados de Hollywood, têm dificuldade de entrar no mercado. Aí viramos a coisa. Olha que legal. Os filmes falados, eles tiveram dificuldade de chegar aqui. Por quê? Porque brasileiro, né, inglês, 35, 34, eu não entendo a história. O cinema mudo era aquela coisa do... Mas o cinema falado, está falado em inglês. E não tinha legendinha, tradução, dublagem, não tinha. Então, bom, achamos o nosso filão. Vamos fazer filmes nacionais, e aí, falados.
Teve uma fase otimista, mas que aí, olha, acabou. Vou falar uma coisa para você. A dublagem, ela surgiu lá na Europa, tá? Para poder narrar os filmes americanos. E em breve começaram a dublar os filmes e aí, né? Foi a história. Aliás, até você deve preferir filme dublado, né? Vê o filme com som original, assiste o som original. Você tem a dimensão da interpretação, a dimensão do ator, tá? O cinema é muito mais do que o ator, tá? Vou falar uma coisa bem interessante. O palco do teatro é o espaço do ator. O cinema é o espaço do diretor, mas ele não faz nada sozinho. O ator tem um espaço grandioso nessa tela aqui, ó. É um negócio sensacional. Então, assista filme com som original para você sentir. Ah, mas mesmo se for filme alemão, árabe, filme do Irã, da iraniana, filme iraniano espetacular, mas assim, assista o filme com som original. Entre 34 e 42, domínio de Hollywood. Estamos falando aí de cinema nacional brasileiro, né? As distribuidoras de filmes norte-americanos no Brasil investiram muito dinheiro em publicidade e na aparelhagem de som dos cinemas, passando a vender seus filmes no sistema de lote. Ao contrário do que se esperava, o público brasileiro rapidamente se acostuma a ler as legendas. A revista Cinearte diz incentivar o cinema brasileiro, mas defende explicitamente a imitação dos filmes norte-americanos, sua, entre aspas, higiene, seu ritmo moderno e seu respeito pelos que têm o direito de mandar tudo, entre aspas. Olha só, o que acontece? A gente percebe que no início há uma tentativa de fazer um cinema brasileiro com a cara do Brasil, mas rapidamente o mercado se impõe. Então, vamos fazer o filme da maneira que eles querem assistir. Então, você começa filme brasileiro de Bang Bang, Faroeste, imitando os filmes ingleses, filmes em inglês, né? No caso, os filmes norte-americanos, filmes de Hollywood. Tá bom? Uma coisa importante, olha, lembra que eu falei para vocês sobre a relação história do cinema? Estamos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, 39 a 45, né? Se não me engano, é isso aí. Então, o que acontece? É importante essa política de aproximação que os norte-americanos fazem com a América do Sul, né? Com a América Latina, aproxima a América Latina, você está afastando, né, o eixo, né, que seria Japão, Alemanha e Itália. Sei lá, é isso aí. Vamos lá, então. Tentativa de industrialização a partir de 48, né? No final dos anos 40, a ideia de tratar temas brasileiros com a técnica e a linguagem do melhor cinema mundial seduz empresários e banqueiros paulistas, que se associam ao engenheiro Franco Zampari na Veracruz. E esse é um nome importante, porque a Veracruz, né, foi um estúdio brasileiro espetacular, produziu alguns filmes, nunca conseguiu resolver o problema da distribuição de seus filmes e foi à falência. Pressionada pelas dívidas, vendeu os direitos de O Cangaceiro, de Lima Barreto, para a Columbia Pictures e não ganhou nada por ter produzido o primeiro filme brasileiro de sucesso internacional. O Cangaceiro, primeiro filme brasileiro de sucesso internacional produzido pela Veracruz. É importante, gente, falar isso, que é assim, a Veracruz foi um dos estúdios brasileiros, vou falar assim, o estúdio de cinema brasileiro, porque hoje a gente tem empresas de comunicação, Globo Filmes, O2, que fazem filmes também, mas faz série, faz filme, investe em publicidade, faz filme publicitário. A Veracruz era uma empresa de cinema. E ela conseguiu fazer filmes de qualidade. O Cangaceiro passou no mundo inteiro, as pessoas assistiam. Um filme em língua portuguesa, falando sobre cangaço. Porém, o problema era a distribuição. Foi o que eu falei, se você está acompanhando as aulas, eu falei na aula anterior, então, só tocando no assunto agora. Não basta fazer o filme, é preciso ter uma rede de distribuição, ter um acordo, passar. E no Brasil isso é problemático, porque, vou falar hoje, você tem lá o filme X brasileiro, que você sabe que vai atingir, que fala com a nação, que fala a nossa linguagem. E você tem o filme Y, norte-americano, que você sabe que vai vender muito mais. Então, o que eu, enquanto dono do cinema, faço? Então, é preciso debater isso.
É quando você vai num shopping center, né? Se você for, e quando você for, né? Você vê lá quantas salas de cinema tem naquele shopping center, conta quantos estão passando filme nacional. Então, é importante debater isso, né? Porque é preciso debater em todos os espaços a nossa cultura, a nossa linguagem. E o cinema é um espaço privilegiado para debater a nossa cultura, porque é popular, é bom, é interessante. E vamos lá. Entre 53 e 62, ainda nos anos 50, por influência do neorrealismo italiano, surge no Rio um profundo questionamento às tentativas de transplantar Hollywood para o Brasil. A Alex Vianney realiza Agulha no Palheiro e Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus. Ambos com baixo orçamento, temática popular e buscando um realismo brasileiro. O filme do Nelson termina proibido pela censura, censura quando? Em 55, tá? Censura em 55. E desencadeando uma campanha de estudantes intelectuais pela sua liberação. Então aí começa o debate, né? Puxa vida, cinema hollywoodiano feito no Brasil, qual é a nossa linguagem cinematográfica? E a influência é do neorrealismo italiano. E aí você vai anotar agora a dica de cinema, antes de terminar a aula, falta bastante para terminar a aula, mas anota aí. Ladrões de Bicicleta. Anota aí. Neorrealismo italiano. O que é o neorrealismo italiano? É uma estética que propõe fazer filme da maneira mais barata possível. E mais real, aproximando do real. Por exemplo, eu não vou até, sei lá, vou pegar um tema atual, por exemplo. Vou lá pegar o Wakanda Forever, né, o filme lá da Marvel. Efeito especial, coisas pipocantes, tudo muito caro. O neorrealismo italiano, não, Ladrões de Bicicleta. Eles pegam lá um cara que não é ator, uma criança que não é ator, com as roupas delas, talvez delas mesmas, falando a linguagem delas, sem roteiro, olha, coloca numa situação e vai gravando a pessoa. E filmes nacionais foram feitos assim. Por exemplo, Vidas Secas, alguns filmes do Glauber Rocha, deu origem ao nosso cinema, ao nosso movimento brasileiro de cinema mais conhecido lá fora, que é o cinema novo, né? Glauber Rocha. Vamos falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Mas só vou tocando no assunto, vou falar na próxima aula, mas tocando no assunto, o que é o cinema novo, né? A partir desse debate, o quê? É uma parcela pequena, mas significativa da juventude brasileira que descobre esse cinema novo, comprometido com a transformação do país. É isso, comprometido com a transformação do país. Deflagrado por 3 filmes: Os Fuzis, do Rui Guerra, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, e Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Anjos. Esses 3 filmes têm essa temática que eu falei para vocês. É a temática do mínimo possível. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Tá certo? Mas sobre o cinema novo falarei mais na próxima aula, porque é algo muito importante. Vou falar uma coisa para vocês. Eu fui na Cinemateca Brasileira, eu folheei o roteiro do filme Terra em Transe, o original. Gente, coisas sensacionais. Então, assim, é uma história a ser descoberta. São filmes que, às vezes, são difíceis, porque tratam de uma realidade dura e deixaram marcas profundas na nossa linguagem cinematográfica. Até hoje, no mundo inteiro tem quem cita Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Anjos, tem quem assiste nosso cinema. É colocado ao lado dos cinemas europeus, tá certo? Aí é o debate. O nosso cinema, ele é de Hollywood? O nosso cinema, ele é europeu? Não, é brasileiro, é brasileiro. Ele não é industrial e não é, vou colocar, tipo, chique, sofisticado, intelectualizado. É o cinema onde você mostra a realidade. E daí pode vir algumas críticas de vocês, público, público. Eu estou cansado de ver, a pessoa fala isso, né? De ver tanta tristeza no cinema, quero ver coisa alegre. Gente, eu sei, eu entendo, mas volto a falar, o cinema é um espaço para debater esse tipo de coisa. É o espetáculo, tem hora que eu quero ir lá no cinema para poder ver o espetáculo. Sim, tem espaço para isso no cinema nacional. Nós somos um país de festa, né? Nós somos um país que festeja. Tem espaço para isso no nosso cinema. Porém, todavia, contudo, entretanto, a gente não pode simplesmente, principalmente pensando que há financiamento público, há investimento do Estado no cinema, fazer filmes apenas com festa. Então, por isso que a gente tem que pensar que o cinema tem que abarcar tudo, inclusive os problemas sociais. Daí o cinema novo, que deixou marcas até hoje. Tá certo? Depois disso vem o Woody Grude, de 68 a 70.
Uma nova geração de cineastas pós-cinema novo responde à atual situação política no país. Que situação política no país entre 68 e 70? Então, ditadura militar. Né? É o Ud-Grude. É um termo irônico que vem de uma corruptela, né, um aportuguesamento do que seria o underground. E um dos nomes da contracultura norte-americana nos anos 60. Suas obras, o pessoal do Ud-Grude, na maioria, são pouco assistidas, com exceções de O Bandido da Luz Vermelha. Os cineastas marginais rejeitavam as fórmulas tradicionais de narrativa e estética e encontravam sua força no cinema experimental. Os principais representantes desse movimento são Rogério Sganzerla, do já citado, né, Bandido da Luz Vermelha, filme no qual se nota a influência de cineastas como Jean-Luc Godard, anota esse nome aí, cara, Godard, e Orson Welles, anota esse nome também, e Júlio Bressani, anota também. Tá certo? Aí filmes como Matou a Família e Foi ao Cinema. Tal. Em 1970, os dois fundam a produtora Bel Air Filmes e realizam em apenas 3 meses 6 longas de baixíssimo custo. Aí a gente, no nosso cinema, buscando uma linguagem, também buscando escapar daquela linguagem da ditadura. Né? A gente tenta encontrar mecanismos de produzir cinema, mas esses filmes, por serem tão underground, às vezes conversam apenas com um nicho, poucas pessoas. Não chegam à popularidade que o cinema exige, porque o cinema, por ser caro, muitas pessoas têm que assistir. Há o espaço para o cinema underground, mas é necessário também, né, que tenha público. Né? Underground quer dizer que está na margem, né, alternativo. Então, a gente tem que ter alternativa, mas também, para ter alternativa, tem que ter no mínimo 2, 3, 4, 5, 10, tem que ser feito cinema. Tá certo? Nos anos 70, durante o período da ditadura militar, houve sim um cinema engajado. Tá certo? E aí vem a Embrafilme. Com a criação da empresa brasileira de filmes, a Embrafilme, em 69, o Estado passa a financiar a produção, enquanto o Conselho Nacional de Cinema, CONCINE, se preocupa com a legislação do setor. Parte do lucro das distribuidoras de filmes estrangeiros no Brasil é taxado. Olha, lucro do filme estrangeiro é taxado. E esse dinheiro é usado para produzir filmes nacionais. Mas o sistema de escolha dos filmes a serem produzidos é absolutamente centralizado. Os cineastas lá do Cinema Novo, quase todos cariocas ou morando no Rio de Janeiro, ficavam com a maior parte dos recursos. E aí, vamos terminar essa aula falando desse debate, que é o quê? Tudo isso que foi feito, até agora, no Brasil, antes da Embrafilme, eram tentativas individuais, particulares, de vamos fazer cinema. Entre 69 e 82, em 69 criou-se a Embrafilme. A Embrafilme é a empresa brasileira de filmes, cinema nacional. E aí algumas iniciativas governamentais, políticas públicas foram feitas para fomentar o cinema nacional, para poder, nesse debate que eu falei, o que é nacional, o que é Hollywood, o americano aqui como invasão, na tentativa de uma identidade nacional, proposta lá durante o período militar, cria-se a Embrafilme. E aí, entre outras medidas, uma delas retomando, eles tiram dinheiro, taxam o filme, por exemplo, R$10 o ingresso do cinema, na época, nem 10, né? R$10 o ingresso do cinema. Daqueles R$10, R$2 é uma taxa que você paga para poder ajudar a financiar o cinema brasileiro. Isso é bom ou é ruim? Não sei, é o que acontecia. Aí tem um outro problema. Desses R$2 que você pagava de cada ingresso, vinha lá um montante. Vamos lá, R$1 milhão tem aqui para poder fazer um filme. Quem fazia, para onde esse dinheiro? Para quem onde era investido? Qual cineasta? E aí outro problema. Em geral, esses cineastas, eles eram cariocas, eram paulistas, e aí você tinha sempre uma visão de mundo a partir do Rio de Janeiro e de São Paulo. Viu que nós voltamos para o mesmo ponto? Ou seja, quem descreve o Brasil? Você tinha lá um filme sobre o Amazonas, não sei, estou inventando, estou criando aqui, um filme sobre o Amazonas a partir do ponto de vista de um paulista. Sobre o Rio Grande do Sul a partir do ponto de vista de, sei lá, de um maranhense. Não, do paulista não, centralizado aqui, de um carioca. Então, é esse debate que dá margem ao que nós vamos continuar na próxima aula. A Embrafilme é uma empresa para poder fomentar o cinema, isso foi muito bom, e algumas medidas que depois foram meio que um tiro no pé. E a gente tem que debater. Então, é isso. Antes de mais nada, volta do filme que eu indico para vocês, Ladrões de Bicicleta, neorrealismo italiano, coragem, o filme é bom, triste,
mas é bom pra caramba. Nos vemos na próxima aula com a parte 3 dessa viagem pelo cinema nacional, tá bom? Foi um prazer falar com vocês, é um tema sensacional. Leiam, questionem, tudo que eu falei pra vocês aqui, olha, pode ser mentira, vai que é, né? Pesquisa, investiga, não sei, né? Então, um grande abraço, tchau, tchau, valeu.